Vamos orar então. Nosso grande Deus e bom Pai, graças damos a Ti, Senhor, por esse dia, por essa semana que o Senhor nos concedeu, em que estivemos aqui reunidos por vários momentos para ouvirmos, conversarmos, louvarmos e aprendermos, Senhor, do Teu plano para a gente, para nós vivermos uma vida equilibrada, uma vida feliz, completa, para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção, Senhor, nesse última reunião aqui da noite e também amanhã, já para a nossa reunião no sábado na igreja, que o Senhor possa estar conosco em cada momento, nos abençoando para que haja aprendizado e aplicação do que aprendemos. Nós oramos pedindo que o Senhor aceite este culto, essa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, então. Podemos cantar um hino de Bem-vindo o sábado. O sábado chegou, dia maravilhoso, e nada melhor do que a gente poder recebê-lo. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos louvar juntos. Muito bom. Eu não sei vocês, mas a expectativa para a vinda do sábado é grande depois de uma semana de trabalho. Bom, vamos continuar louvando a Deus. Mais um hino. Só um pouquinho. Meu ser, restaura
quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, restaura. Meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso Deus de nossa vida, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, restaura, restaura, restaura. Pastor. Vamos ter mais um hino antes da Elisama apresentar. Quer falar, pastor? Sim, sim. Antes, né, de o hino trocar, quero só dar as boas-vindas aqui para o pastor Marcos Paulo. Pastor, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Viu, o pessoal aqui está muito animado com essa semana. Estamos aqui no grande finale e muito obrigado. A Elisama te convidou e a gente agradece a sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos cantar, Eric. Vamos, então. Vamos cantar Boa noite. mais um hino antes de a Elisama fazer a apresentação do pregador. Mas lembre-se, temos 11 aqui conectados, então dá uma olhadinha aí, vê se quem que tá faltando, que você viu na sala essa semana e não tá aqui ainda, manda o link para essa pessoa, manda uma mensagem para ela, ó, ainda dá tempo de entrar, ainda dá tempo de você pegar a mensagem e parte da bênção. Então vamos lá. Vou preparar aqui o último hino antes de começarmos. Manda esse recadinho para essa pessoa poder estar participando também. Vamos lá. Eu entrego a Jesus meus caminhos.
caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a noite e amanhã trará o brilho na face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a escura noite e amanhã trará o brilho na face do meu Senhor. Boa noite a todos mais uma vez. Agradeço a todos estar aqui presentes para mais um dia de adoração, de conhecimento, de crescimento espiritual, né? Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o pastor Marcos Paulo. Ele é o pastor lá da igreja de Jundiaí, de Anápolis, é o atual pastor de lá. Ele foi chegando e eu passou um pouquinho, eu fui saindo, vindo para cá, para a Irlanda. Mas ele tem uma participação especial na minha vida, porque ele batizou o Arthur. O Arthur, do nada, na investidura dos aventureiros, né? Ele fez uma prova especial do lenço, porque ele estava vindo para cá, e aí ele passou nessa prova, e quando ele estava tendo batismo nesse dia, ele levantou a mãozinha e falou assim: mamãe, eu quero me batizar agora. E ele nunca tinha manifestado um desejo. E ele até me emocionou, porque eu achava que ele nunca iria se interessar por isso, mas o Arthur, ele se entregou a vida para Jesus dia 9 de dezembro de 2023, 23, faz 2 anos agora, em dezembro, que ele é batizado. Então, o pastor Marcos Paulo, ele é casado com a Isabel e tem 3 filhos, né? A Isabelle, o Eric, que foi coleguinha de classe de aventureiros com o Eric, o meu Eric. E tem a outra filha dele, que eu vou lembrar o nome agora. Deixa eu lembrar aqui. A Tainá, né? E o pastor, ele ama cantar, além de fazer seu trabalho, né, no ministério. Além do ministério da Igreja Adventista, ele tem o prazer de cantar, ele ama cantar. Então,
Com vocês, Marcos Paulo. Olá, irmãos. Prazer estar falando com vocês. Irmã Elisama, muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Quero agradecer também ao pastor pelo convite, a boa conversa. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar com vocês nesse dia especial para vocês aí já sábado, para nós aqui o sábado daqui a algumas horas, mas nosso coração já está preparado para esse dia e estamos ansiosos por estar mais um tempo na presença do Senhor com qualidade. Eu louvo a Deus por esse privilégio, porque o tema que foi escolhido aqui para a gente falar é sobre a família de Jesus. Eu amo falar para as famílias. Deixa eu só fazer um breve intervalo aqui na minha fala. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Perfeitamente, Eu pastor. gosto de falar muito desse tema, porque eu já sou casado, esse ano é o 28º ano de casamento. Bênção, não é isso? Eu tenho uma filhinha de 25 anos, a Tainá 25, a Isabela 21 e o Eric 11. Então, nós estamos nessa jornada de aprendizado, de crescimento espiritual e de fortalecimento junto com a nossa família. E eu sou mineiro, natural de Minas Gerais, não sei quantos mineiros vocês encontram por aí na Irlanda, mas sou natural de Minas. Nós já estamos há um bom tempo no Ministério Pastoral, já estamos há 17 anos trabalhando para o Senhor, envolvido com as famílias, e toda vez que nós falamos com os irmãos e temos a oportunidade de interagir com eles, principalmente num ambiente como esse, que foi separado justamente para o fortalecimento espiritual, a minha primeira pergunta que faço a vocês é se você puder fazer uma avaliação da sua vida espiritual, e agora nesse momento você entende, é só você e Deus, que nota você daria? Se você olha para você mesmo dentro da sua caminhada de fé, que nota você daria de 1 a 10 para a sua vida espiritual? Para a sua experiência com Deus, para a sua comunhão com Deus? Eu acredito que todos nós, de tempo em tempo, temos que parar um pouquinho e avaliar a nossa trajetória. Se nós estamos realmente no caminho, ou se em algum momento nós precisamos fazer algum ajuste nessa caminhada de fé. O tema que nós vamos tratar é sobre a família de Jesus. Mas falar da família de Jesus é um tema muito amplo. Imagina, falar da família de Jesus, nós podemos falar sobre a família biológica, a família adotiva de Jesus, da família espiritual, já pensou? Todos aqueles que também amam a Deus e andam nos caminhos do Senhor, família espiritual. Mas eu gostaria de pedir licença a vocês, dentro desse tema da família de Jesus, e nós vamos para um aspecto bem pessoal, bem particular, dentro da família de Jesus. Como a irmã Elisama me apresentou, aqui na cidade de Anápolis, onde eu já estou pastoreando há mais de 3 anos, esse possivelmente é meu último ano aqui nesse distrito, fechamos já o 4º ano agora, no final do ano, é a cidade no Brasil que nós temos a maior presença de cristãos e de evangélicos a cada 100 mil habitantes. O último censo de 2022 registrou isso. Nós temos 1.350 congregações cristãs. E há uma grande predominância da Igreja Católica, com 59% dos moradores de Anápolis são católicos. E depois os grupos vão dividindo, evangélicos, protestantes, enfim. E nós estamos nesse grupo. Mas mesmo no contexto de famílias, que a maioria, a grande população é cristã, nós estamos lidando com muitos conflitos internos. Temos conflitos em relacionamentos, temos conflitos espirituais, temos situações com os filhos, as famílias estão em busca de um socorro. E a minha grande pergunta é, o que aconteceu na família de Jesus e que deu certo na criação de Jesus? Quais são as orientações que podemos extrair da palavra de Deus que também podemos aplicar na nossa vida em qualquer lugar do mundo? Então, eu quero convidar você que tem acesso à sua Bíblia aí para abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o verso 52. Tenho certeza que a maioria de vocês conhece esse texto de cor. E Lucas 2, 52, antes de ler o texto propriamente, eu quero fazer uma breve oração com vocês, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, queremos te agradecer por, nesse momento,
tão especial na entrada do sábado, nós estarmos reunidos aqui para estudar a tua palavra. Há segredos, há verdades que estão inseridas aqui na tua palavra que são muito úteis para a nossa vida hoje. E queremos, pelo Espírito Santo, andar e aprofundar por essas letras sagradas e entender também qual é o teu propósito para a nossa vida, Senhor. Porque nós não queremos viver um cristianismo de aparência, mas nós queremos ir na essência. Nós queremos ir ao cerne, naquilo que é o mais importante, fundamental para uma vida feliz, independente se estamos no Brasil ou na Irlanda ou em qualquer lugar do mundo. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A criação de Jesus deu certo. Ele nasce, e aí eu fico pensando no nascimento de Jesus, porque Deus poderia ter feito... Porque quando eu leio o Novo Testamento, eu fico pensando em algumas coisas. Talvez você também fica aí na sua mente pensando e analisando, e não há nenhuma crise nisso, nenhuma dificuldade nisso. Mas quando eu vejo, eu fico pensando que na hora do verbo se tornar carne, quando Jesus viria a esse mundo para nascer, Deus então escolhe Maria para se engravidar, e o Espírito Santo então é o agente ali. E aí eu fico pensando, será que Deus poderia ter escolhido um anjo para conduzir Maria, não só no processo de gestação, mas na educação de Jesus, e descartar o homem? Será que Deus poderia ter deixado à parte e Maria seria uma mãe solo e ela criaria o seu filho sozinho e Jesus então seria conduzido pelos anjos, uma referência ali na vida? Mas não foi assim, você sabe muito bem a história. E quando Deus então decidiu estabelecer uma família aqui nessa terra, Deus então escolheu José. E eu quero, dentro da família de Jesus, destacar o papel de José, o pai de Jesus. Esse homem, que até então era um anônimo, na cidadezinha ali de Nazaré. José, que era da descendência de Davi, mas as pessoas só conheciam porque ele era um carpinteiro. José agora ele tem uma participação muito especial, porque Deus escolhe José para ser o pai, para ser o condutor. E nesse momento eu quero chamar a atenção para aqueles que hoje assumem o papel como sendo o líder dentro da sua casa. Pode ser que eu esteja falando para você que é pai, esteja falando para você que é mãe, que tem assumido esse papel de pai e mãe e tem conduzido o seu lar. Há um aspecto muito importante na liderança, na vida de José, que fez com que a família dele se tornasse uma família abençoada, e Deus quer que isso também aconteça na sua casa. Será que você crê nisso? Crê que Deus também tem um plano desse na sua vida? Você crê que Deus, ele quer conduzir a sua casa de tal forma que você tenha prazer em ter uma família abençoada, uma família diferenciada, uma família que não é moldada conforme o mundo, mas é moldada conforme os planos e propósitos de Deus? Sabe, quando Deus escolheu José para ser o pai de Jesus, José não era um homem perfeito e nem tampouco a família de José era uma família perfeita. Imagina, José viúvo, já tinha filhos. José era mais experiente. Agora ele está em casamento, em contrato de casamento, um processo de casamento com Maria, uma jovenzinha nova, 14, 15 anos, bem nova. E agora nós temos uma configuração de família. Quando o Filho de Deus, ele vem para esse mundo e nasce como homem, ele nasce no modelo de família de um pai que já tinha outros filhos de um outro casamento, viúvo, de uma mãe que tem, então, ali a primeira experiência de maternidade, e aí você olha para isso e você pensa assim, nossa, é um desafio, ainda hoje para os nossos dias. Hoje, nos nossos dias, pensar que você vai casar com uma pessoa que já tem uma família, ou viúvo, vem de outras experiências, e já é difícil. Então, eu quero que você entenda o seguinte, para o sucesso da família, Deus escolheu uma família simples de Belém. Deus escolheu uma família simples, que pudesse, então, agora desenvolver aspectos importantes para a educação e o crescimento de Jesus. Hoje nós temos muito mais bagagem, hoje nós temos muito mais conhecimento, muito mais informações, muito mais recursos, muito mais dinheiro, nós temos muito mais do que José tinha naqueles dias, quando recebeu a incumbência de Deus
para educar Jesus no caminho do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero abranger aqui nessa parte introdutória é: nós não temos justificativa para dizer ao Senhor assim: Senhor, hoje a minha família está passando por esse momento, ou nós estamos vivendo isso ou aquilo, porque a minha família não é um modelo perfeito de família. Entenda você, meu querido irmão e minha irmã, não existe um modelo perfeito nesse mundo imperfeito, nesse mundo de pecado. Existem homens e mulheres que assumem um compromisso diante de Deus de conduzir a sua casa, a sua família, conforme os moldes e os propósitos do Senhor. Então, eu quero destacar um ponto que é o primeiro aqui na nossa jornada, porque quais foram as principais características que fez com que José, o pai de Jesus, fosse o exemplo para nós hoje. E o primeiro ponto é uma vida simples. José era um homem simples, morava num lugar simples, tinha uma profissão comum. Nos dias de Jesus, o povo era dividido em pelo menos 5 grupos. E nós podemos dizer, o povão da terra era chamado de Anharetz, povão da terra. Os pobres, muitas vezes eram iletrados, eram pessoas simples, rudes. Alguns deles eram agricultores, outros eram pastores. No caso de José, carpinteiro. Eram pessoas que tinham muitas necessidades, pessoas limitadas. É lógico que eu não estou tratando aqui não só do pobre miserável, mas estou dizendo do pobre, aquele que precisa trabalhar para se manter dia a dia, e era o povão da terra. O segundo grupo que nós temos nos dias de Jesus era os essênios. Os essênios era aquele tipo de grupo como se fossem nômades. Aqui no Brasil, nós conhecemos como os ciganos, pessoas que têm o costume de transitar de lugar em lugar, não tem residência fixa, os essênios. Nós tínhamos também um outro grupo chamado herodianos. Os herodianos eram aqueles que eram conectados ao império, tinham uma conexão direta com Roma. Nós temos os fariseus, temos os saduceus, temos os escribas, e temos a casta superior, que eram os sacerdotes. Jesus poderia ter nascido na casta dos sacerdotes, poderia ter vindo da linhagem ali, e agora ele poderia ter alguma, mas não foi assim. Jesus nasceu na família mais simples, mais pobre, e ele nasce com toda a dificuldade, com toda a limitação. Você conhece muito bem a história. Um censo é instaurado ali, Jesus viaja então em direção a Belém, os pais de Jesus viajam em direção a Belém. Jesus nasce numa manjedoura, não foi berço de ouro. Às vezes nós temos algumas desculpas, justificativas. Olha, pastor, a minha família não é assim, não acontece isso ou aquilo, porque nós somos uma família simples, uma família pobre. Deixa eu dizer para vocês, nosso mestre, nosso Senhor, ele nasceu numa família simples. Ele não tinha um berço quando nasceu, ele não foi na melhor maternidade de Belém, ele não foi amparado por pessoas especialistas, ninguém estava ali. E o primeiro ponto que eu quero destacar a vocês é justamente a simplicidade, o segredo de uma vida feliz, de uma família bem-sucedida, muitas vezes está na simplicidade. É fazer o óbvio, é fazer aquilo que é o básico. Hoje nós estamos num mundo de competição. Nós corremos atrás de muitas coisas. Esses dias eu estava reunido com um grupo de pais, e nessa reunião nós estávamos falando sobre criar memórias afetivas dos nossos filhos, porque isso é algo muito importante na composição da nossa família. Se eu voltar para você e dizer assim, me fala uma lembrança da sua infância, o que mais impactou a sua vida? E eu tenho certeza que a sua memória afetiva vai lembrar de momentos que foram realmente marcantes, especiais na sua vida. Estávamos ali numa sala de paz, a minha igreja aqui, classe média alta, é um bairro nobre aqui na cidade de Anápolis, uma cidade de 420 mil habitantes, e uma mãe que estava ali conosco na reunião, levantou a mão e falou assim, pastor, deixa eu contar uma história para vocês. Nós sempre preocupamos com isso, de criar uma memória afetiva na vida dos nossos filhos, e aqui para os brasileiros, vocês vão entender o que eu vou dizer. Ela planejou com seu esposo numa viagem à Disney. E para nós brasileiros aqui, classe média alta, ir à Disney é top, é coisa, né? É alto nível, os meninos se encantam com tudo aquilo. E ela falou, nós planejamos e fomos em viagem. Pastor, nós fizemos tudo, investimos um alto dinheiro, nós compramos tudo que nossos filhos queriam, nós fizemos tudo para que aquilo realmente fosse uma memória na vida deles. Quando nós voltamos de viagem, estávamos ali em casa e nós queríamos ouvir o retorno, o feedback dos nossos filhos. E aí eu perguntei para ele assim, filho, fala para a irmã dizendo, fala para a mamãe
qual foi o dia mais especial da sua vida? Na cabeça dela, ele ia dizer assim, Disney, né? E aí ele falou assim, mamãe, o melhor dia da minha vida foi aquele dia que nós estivemos juntos, sentado no gramado do Parque Ipiranga. O Parque Ipiranga é um lago que nós temos aqui na cidade, aqui no bairro Jundiaí, onde de tempo em tempo as famílias se reúnem, tem um parquinho, né, um playground aqui, as crianças brincam, um lugar simples. Não gasta R$ 1 para chegar no Parque Ipiranga, você não paga a entrada. E a memória afetiva, aquilo que mais impactou a vida do filho, não foi a Disney, foi o dia a dia de uma vida comum. E eu quero que você lembre que lá no Evangelho de 2 Pedro, no capítulo 2, o apóstolo ele fala assim, e ele faz um convite, a expressão aqui é voltada ao marido, mas ele pode ser aplicado a cada um de nós. 1 Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, verso 7, a palavra do Senhor diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Jesus desenvolveu os aspectos físicos, mentais, espirituais e sociais dentro de uma família simples. Nós corremos muito, nós criamos muitas coisas, nós inventamos muitas coisas, nós ocupamos nosso tempo com muitas coisas. E acabamos abrindo mão das coisas que são fundamentais, simples. Sentar na mesa, à mesa e comermos juntos. Sentar no chão com os meninos, com a família e bater um papo. Andar juntos, tirar um tempo sozinhos. Sabe, são coisas que nós não precisamos de ter muito dinheiro, nós não precisamos ter muito recurso, não precisamos investir muito. Jesus, ele foi formado porque na casa dele tinha as coisas que são básicas, dentro de uma família que talvez não tenha nem a metade do que você hoje tem. A família de Jesus, quando sai de Nazaré e ele vai para Belém, ele já vai dentro de um propósito com suas limitações quando ele chega em Belém. E aí eu parto para o segundo ponto. Além da simplicidade, e aí poderíamos pensar em inúmeras coisas em torno da simplicidade do lar. Poderia falar de o não consumismo? Sim, com certeza. Eu poderia falar da simplicidade do contentamento, de nós não sermos induzidos nessa máquina desenfreada do consumismo, onde nós acabamos de adquirir um aparelho novo, acabamos de comprar uma coisa nova e nós já estamos fazendo plano de comprar novo e novo e novo e todo tempo. Sim, poderíamos falar de um lar simples, onde nós não somos regidos e a agenda da nossa vida, ela não está em conexão com o seguidor da internet, com um programa de TV. Vida simples, vida simples. A vida simples, ela tem um horário que acorda, tem um horário que come, tem um horário que dorme. A vida simples tem um momento para a palavra de Deus. A vida simples, ela é simples até naquilo que come. Você sabe, hoje nossa maior necessidade, as nossas maiores crises no contexto de saúde, é porque nós deixamos a alimentação básica, aquela que é saudável, a não processada, e estamos aí desenfreados atrás dos fast foods, e nós estamos adoecendo e matando o nosso corpo. Nós largamos a simplicidade de uma vida comum e o segredo está aqui. Não dá para delongar muito, o nosso tempo vai estourar. Mas deixa eu falar o segundo ponto. O segundo ponto aqui é a presença. Peraí, que é isso, pastor? É a presença. O melhor presente é a presença. Nós, às vezes, esquecemos isso. E José se manifestou um homem presente na vida de Jesus. Quando o Herodes, ele disse que as famílias tinham que fazer o censo, e depois ele levantou uma perseguição, José poderia ter feito assim, como muitos fazem. Desculpe se em algum momento a minha fala aqui, ela for, e eu vou falar de encontro mesmo, não só ao encontro, mas de encontro mesmo, ela confrontar você. Mas é a palavra de Deus para nós, é um testemunho vivo, tem hora que nós precisamos parar e pensar um pouco. José poderia ter feito assim, Maria, vá sozinho, e eu vou só até Belém, vou resolver a questão do censo e volto, mas eu não vou te acompanhar, porque eu tenho uma marcenaria para cuidar.
Maria, eu vou cuidar dos negócios da casa, eu vou fazer recurso, dinheiro aqui e envio para você. Maria, você vai na companhia da sua mãe, da sua tia, de algum familiar, alguém vai te amparar ali, mas eu, como homem da casa, eu vou ficar, eu vou trabalhar, e nós não vamos viver juntos no mesmo lar, porque eu tenho um compromisso de manutenção da casa, e vou ficar aqui na minha marcenaria enquanto você faz essa viagem. Maria, eu sei que você está grávida, mas olha, assim, eu vou fazer um serviço aqui, vou juntar dinheiro e você vai. Não, José não fez isso. José foi com Maria. Ei, quem você acha que cortou o cordão umbilical? Quem você acha que amparou Jesus nos braços, que limpou o bebê quando Maria teve e deu à luz a Jesus? José estava presente. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Estava visitando um amigo, empresário aqui na cidade, e ele estava chorando, ele falou isso comigo. Pastor, eu lamento muito, porque no dia do nascimento do meu filho, a empresa marcou um treinamento. Eu até tentei conversar com um dos administradores, mas ele disse, não, é um ponto importante, nossa empresa está em exceção, você não pode faltar nessa reunião e tal, mas minha esposa está grávida. Ela vai dar à luz. Não, a gente dá um jeito aqui, na hora que ela tiver para dar à luz, você sai correndo e vai lá e tal, tal. Enfim, ele contou isso para mim chorando. Ele não foi, ele não esteve no nascimento do menino dele. Sabe por quê? Porque naquela hora, onde ele poderia estar amparando a esposa, presente, construindo uma história, uma relação com o seu filho, com a sua família, ele estava no ambiente de reunião. E José não abriu mão disso. José esteve presente no nascimento de Jesus, no cordão umbilical. Quando eles foram para o Egito, José estava. Quando aquele rei homicida tentou matar Jesus, José caminha com a sua esposa mais de 500 quilômetros numa estrada deserta, com risco de assalto. Nas intempéries daquela cidade, José conduziu o seu filho, a sua esposa, para um lugar seguro. Sabe por quê? Porque para uma família ser feliz, como a família de Jesus foi bem-sucedida, e para que os nossos filhos envolvam, para o casamento ir bem, é preciso, é necessário a presença inegociável, proteção. Às vezes nós abrimos mão e achamos que está tudo bem, porque afinal de contas nós temos inúmeras justificativas. E eu quero dizer para você que o segredo de uma família feliz, aos moldes da palavra de Deus, e a família a mais bem-sucedida da história, que é a família de Jesus, foi uma família simples e uma família onde o pai, onde o líder, onde a mãe eram presentes na vida de Jesus. Às vezes nossos filhos desenvolvem tantas questões por falta de presença. Um amigo pastor recebeu um telefonema do filho na madrugada. Papai, eu tô com medo. E ele viajando. Estava viajando muito. Ele viajou 154 dias no ano. O filhinho com muitos traumas. Papai, eu acho que eu vou morrer. Papai, não conta pra mamãe não, mas eu acho que eu vou morrer agora. E ele em viagem, a esposa no quarto e o filho sozinho na madrugada liga pro pai. Irmãos, vocês imaginam o desespero? Imagina o desespero, uma cena dessa. Então, não tem preço. Não há como nós medirmos o tempo que a gente gasta longe da nossa família, longe daquilo que é mais precioso. E tempo é o que nós temos, a moeda de maior valor, o maior tesouro que nós temos é tempo. E nós estamos trocando o tempo da nossa família a troco de moeda, que hoje você vai lá no mercado, hoje você negocia, amanhã não é mais. Deixa eu falar mais uma coisinha rápida aqui. Esses dias, a filha do meio, a Isabela, ela gosta muito de trabalhos manuais. Ela está estudando medicina num outro país aqui, na Argentina, está no 6º período, vai ser uma boa médica, é muito dedicada. E a Isabela, ela estava fazendo uma lembrancinha para o aniversário de uma amiga. E eu comecei a observar aquilo. Aí passei pelo corredor, ela estava numa das salas aqui em casa, e ela tecendo, sabe, com tricô, fazendo direitinho. Aí depois vinham com uns papéis, dobradura, cola, e escreve, faz um lacinho. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. A Isabela gastou 8 horas para fazer uma lembrança. Eu chamei a Isabela e falei assim, Isabela, para quem é essa lembrancinha? Ela falou, pai, é para uma amiga minha, eu estou fazendo. Ô filha, você sabe o valor
dessa lembrança que você está fazendo, desse presente que você vai dar para ela? Ela, não. Eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Quanto vale 8 horas da sua vida? Você está gastando 8 horas da sua vida para dar um presente para uma amiga. Nós poderíamos pegar o carro aqui em 10 minutos no shopping, comprar uma lembrancinha que você quisesse, e a gente daria para ela de presente, mas você está investindo 8 horas da sua vida nessa lembrancinha. Pode ser que depois que ela receber isso aqui, ela vai amassar, e pode ser que ela jogue fora, ou daqui um ano, daqui um tempo, mas a sua vida, essas 8 horas que você investiu, não volta nunca mais. Então, eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, calcule, avalie bem, se vale a pena nós abrirmos mão do contexto da nossa família, dos nossos filhos, do nosso lar, das pessoas que nós amamos, por troca de horas de trabalho, em busca de um dinheiro que hoje nós temos e amanhã não vale nada mais. Na família de Jesus, o trabalho é importante, e é o terceiro ponto, de 4, estamos terminando. O trabalho é importante. Sabe por quê? Jesus, ele não veio a esse mundo para ser um carpinteiro. E José sabia disso. Mas José não abriu mão de ensinar Jesus o valor do trabalho. Ei, famílias felizes sabem o valor do trabalho e sabem valorizar aqueles que trabalham. Pode ser que os seus filhos, na sua casa, vocês tenham filhos que sejam cientistas, empresários de renome internacional. Vocês estão criando seus filhos para ser o cabeça, topo, porque eles são criados numa estrutura que está preparando eles para poder gerenciar qualquer ambiente. Os nossos filhos estão sendo preparados para ser um sucesso. Mesmo que eles não tenham que pegar ali e fazer o trabalho, mas eles precisam saber o valor do trabalho, pois o trabalho dignifica o homem. E na casa de Jesus, Jesus valorizou o trabalho. Jesus aprendeu desde a infância que um homem honrado é um homem que tem uma ocupação, que tem um trabalho. Ei, quais são as ocupações dos nossos filhos? Eles têm responsabilidade. Tirou do lugar, coloca de novo. Hã? Eles sabem o valor do seu trabalho. Pastor, mas que contradição, o senhor está falando agora há pouco de vender horas e tudo e tal, mas e agora você está falando de trabalho? Sim. Sabe por quê? Porque a realidade do nosso lar, a alegria e a felicidade da família, que é o maior exemplo para nós, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, o nosso salvador, ele aprendeu o que é bater um prego com um martelo. Ele aprendeu o que é serrar a madeira. Ele aprendeu o que é um trabalhador que sua, que dedica um tempo. Sabe o que está acontecendo? Os nossos filhos, nós estamos poupando os nossos filhos de responsabilidades, compromissos, e essa geração que está ascendendo agora é uma geração que não consegue se firmar em emprego algum. O número de demissão é grande, sabe por quê? Porque eles não conseguem e não aceitam pressão. Eles não conseguem lidar com rotina. Eles não têm horário. Eles não sabem dar valor. Se são cobrados no ambiente de trabalho, eles preferem abrir mão e procurar outro trabalho do que continuar. Mas que coisa, hein, pastor? Então quer dizer que famílias felizes, elas podem ter essas coisas tão simples como a simplicidade do lar, aquilo que é básico, o tempo, que é um fator da presença, e valorizar o trabalho e valorizar quem trabalha, sim, na família de Jesus. Esse foi o segredo. E eu parto para o último ponto aqui. O último ponto é o temor a Deus. Ei, José não abriu mão. No 8º dia, ele estava com a sua família no templo para poder participar da circuncisão de Jesus. Quando Jesus foi dedicado ao templo, José estava presente ali, porque a espiritualidade para José era importante. Vocês sabem, Jesus não nasceu com HD pronto, né? Com todo o conhecimento profético, tudo. Ele aprendeu de seus pais também, e ele se viu dentro da profecia bíblica que ele é o Messias. E ele entendeu através da interação, não só com as escrituras do seu tempo, mas também com as orientações de sua mãe, de seu pai, que ele era o Messias, ou tão aguardado. E Jesus, ele foi doutrinado dentro dos mandamentos, dentro da palavra de Deus. Jesus foi instruído na Torá. Jesus aprendeu no convívio com o seu pai que a mensagem da palavra de Deus não é teoria.
que a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de uma vida prática. Jesus viu na vida de José o que era ser verdadeiro seguidor de Deus. Aquele homem que vive a palavra. Lembra que a Torá ensinava pelo exemplo, o pai inculcar na mente do filho? Lembra que o salmista já havia orientado, instrui, ensina a criança no caminho, e aí o livro de Provérbios 22, vocês sabem disso, e quando ele se tornar grande, não se desviará dele. Há uma intenção de José, ao ensinar Jesus a andar no caminho. Meu cachorrinho latiu aqui. Tá, se ele continuar, não vamos fechar a porta aqui. Então, Jesus, ele foi educado nos princípios da palavra de Deus. Posso dar um recadinho importante para vocês aqui? Ei, os nossos filhos aprendem mais do nosso cristianismo prático do que das historinhas que nós contamos para eles. Os nossos filhos estão mais interessados em saber se nós temos uma vivência com Deus do que das historinhas que nós contamos de Davi, de Sansão, de José. Essas historinhas, elas são boas, mas na prática, sabe o que eles querem? Eles querem ver Jesus na vida do seu pai e da sua mãe. Os nossos filhos, eles querem ver um cristianismo autêntico que faz sentido. E você quer ver uma coisa que para eles é muito complicado? É quando eu professo uma fé e não vivo isso. Quando eu saio da porta da igreja e minha vida continua sendo a mesma coisa e nenhuma revolução aconteceu. Nós estamos falando de famílias, irmãos, e aí eu caminho para o fim, dizendo para você algo muito importante. Nós estamos vivendo um contexto de famílias adventistas do sétimo dia, que dia após dia nós vamos à igreja, ouvimos a palavra, e nós tomamos decisões, e as decisões ficam lá no ambiente de culto, na igreja, e quando a gente sai, a gente volta a fazer as mesmas coisas. Nós estamos num ciclo vicioso, e não num processo transformador. Os nossos filhos precisam ver a nossa vida sendo transformada na prática. Nós estamos uma semana buscando consagrar, renovar. Amanhã vocês estão diante da Santa Ceia e buscando uma espiritualidade maior, uma renovação com o Senhor. Mas não dá para nós vivermos o cristianismo de fachada. Não dá para vestir a roupa do crente e ir para a igreja. Não dá para ser crente só quando nós estamos ministrando a palavra, cantando na igreja, orando ou dirigindo algum departamento. Os nossos filhos estão vendo no dia a dia quem nós somos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Não tem como fugir disso. E nós vamos colher, inevitavelmente, nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. O livro de Malaquias, ele termina, o último capítulo, os 2 últimos versos de Malaquias, ele termina dizendo assim, e é uma palavra muito importante, vale a pena reflexão, ele diz assim, Malaquias 4, 5 e 6, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Há uma profecia bíblica. Essa profecia, ela apontava para os dias de Jesus, mas aponta também para a volta de Jesus. A última grande obra do Senhor é trabalhar dentro da nossa casa, dentro do meu lar, do seu lar, para que eu e você sejamos cristãos autênticos, verdadeiros. Talvez seja um momento de nós fazermos uma revisão. Por isso que eu iniciei esse momento com vocês, fazendo uma pergunta: como está a sua vida espiritual? Se você pode dar uma nota de 1 a 10, eu quero que você agora reavalie a sua vida espiritual e dê uma nota ao Senhor. Sabe por quê? Não dá para brincar de ser cristãos. Nós estamos embalados numa rotina e a nossa casa está passando por inúmeras situações e crises porque não há espaço para Deus dentro do nosso lar, a espiritualidade está baixa, nós estamos replicando o mundo dentro da nossa casa e nós estamos contentes, estamos conformados, como se tudo estivesse bem, mas Deus tem um chamado para mim e para você, nessa noite de sábado. Eu e você precisamos rever a nossa vida, pois há um modelo simples, muito simples, deixado a cada um de nós através da família de Jesus, onde a simplicidade do lar, a presença, o trabalho e o temor do Senhor fazia parte da vida desse homem de Deus. E eu posso dizer para vocês uma coisa, José não conseguiu acompanhar Jesus por muitos anos, vocês sabem da história, ele morreu antes, mas ele deixou impregnado na estrutura daquilo que seria um homem para impactar o mundo. E o texto bíblico não consegue dizer outra coisa, a não ser que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É isso que você quer para a sua vida?
É isso que você sonha para sua família? É esse o desejo ardente do seu coração? Então coloque em prática. Coloque em prática a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Coloque em prática a comunhão no seu lar. Instrua os teus filhos do caminho do Senhor naquilo que eles devem fazer. Eu vou contar uma breve ilustração. Na verdade, foi algo que aconteceu aqui em casa, tá bom? Deixa eu abrir isso aqui para vocês. Isso aconteceu recente. Tá bem forte aqui no meu coração. O meu filho Eric, ele pegou um brinquedo. Aqueles brinquedinhos que vem no Kinder Ovo. Eu não sei se vocês têm isso aí. E ele pegou de um amigo emprestado, porque ele achou bem bacana. O amigo falou: leva para sua casa, fica esse final de semana, depois você me devolve. E o Eric, brincando, por acaso quebrou uma pecinha daquela. E ele falou: pai, nós precisamos agora devolver para o colega, mas a pecinha está quebrada. Não, na verdade, sumiu a pecinha, melhor dizendo, a pecinha sumiu. E aí eu falei: filho, mas como nós vamos encontrar essa peça? Nós vamos comprar o quê? 1.000 ovos de Kinder Ovo para a gente achar uma peça igual? Isso é impossível, nós não vamos fazer isso. Pai, mas eu tenho um compromisso, eu preciso devolver para o colega. E eu confesso a vocês que ele ficou comigo isso aí durante pelo menos uns 2 meses, porque nós saímos de férias, a escola saiu de férias e tal. Pai, preciso devolver para o colega. E eu tentei convencê-lo de que não dava, mas por fim, eu falei com ele assim: então nós vamos fazer uma pecinha. Procura na internet o que tem mais próximo aí, nós vamos fazer a peça. Aí procuramos ali e tal, e pegamos um plástico e fomos moldar a peça. Fui lá na minha bancada de serviço, acendi o fogo e comecei a moldar a peça. Era uma pecinha bem frágil, bem sensível, e eu estava moldando, apertava com o alicate. Daqui a pouco eu virado para a bancada, eu falei assim com ele: Eric, eu acho que vai quebrar. Eu acho que não vai dar certo. E continuei mexendo, mas aí eu ouvi um sussurro, assim, e aí eu olhei, e quando eu olhei para trás, o meu menino estava ajoelhado no chão, com o rosto no chão, orando a Deus, pedindo a Deus para colar a pecinha. Irmãos, quando eu vi isso aí, eu confesso a vocês que eu fiquei muito impactado. Eu não interrompi a oração dele, mas no meu coração o Espírito Santo me falou algo assim que mexeu muito. O meu filho acredita que o Deus soberano, criador dos céus e da terra, ele é capaz de cruzar o universo e entrar aqui dentro da minha casa e colocar a mão numa pecinha para colar, para que ele pudesse honrar o compromisso dele com um colega de escola. E isso para mim foi muito importante, porque eu acho que é o maior presente que o pai pode receber dos seus filhos, é saber que eles estão nos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus porque a jornada de preparar os filhos para a eternidade não é fácil. Não pense vocês que eu vim aqui nesse momento e venho dar lição de moral para vocês, dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Não, eu estou também nesse processo. Eu estou também nessa caminhada. A minha família, eu e minha esposa, nós entramos em acordo de que nos primeiros anos dos nossos filhos, nós dedicaríamos para eles. Inúmeras oportunidades já apareceram dentro do ministério pastoral para a gente expandir em outras áreas, e nós freamos para que os nossos filhos pudessem ter idade suficiente, formação de caráter, até que nós nos atirássemos na missão. E hoje eu posso louvar a Deus e dizer que os meus filhos estão sendo conduzidos no caminho do Senhor. As minhas filhas não tiveram rebeldia na adolescência. São uma bênção. Se eu pegar para você, está aqui do internato, vocês vão me dar licença aqui rapidinho, só 2 segundos, eu vou mostrar para vocês isso aqui. A gente tem que viver uma vida prática. Vocês sabem o que é isso aqui? Você tem noção do que é isso aqui? Tá bem visível para você isso aqui? Carta. Tá bem visível? Sabe o que é isso aqui? A minha filha mais velha estudou no internato. Aqui estão todos os sermões que ela ouviu em todos os anos do internato. Todos anotados. Todos. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Todos os sermões anotados. Se você olhar a Bíblia, se você olhar a lição da escola sabatina, os meninos estão no caminho do Senhor. Pagamos alto preço. Pagamos alto preço. Mas Deus seja louvado, porque vale a pena viver uma vida simples, tirar tempo, trabalhar, dedicar ao Senhor com temor. O resultado vem. Nós não temos expectativa na nossa casa de ter dor de cabeça com os nossos filhos, revoltados na obra.
Nós não temos expectativa dos nossos filhos se apostatando da fé, embora eles não são obrigados, não é imposto isso a eles, mas eles entenderam o que é o evangelho, e nós pagamos o preço para isso. E eu louvo a Deus, e hoje eu posso compartilhar com vocês, não como alguém que está tentando se exaltar, contar, não, não. Eu só quero dizer para vocês que vale a pena. Vale a pena a gente dedicar, entregar nossa vida ao Senhor e ir pelo básico, por aquilo que é simples, pois o melhor modelo de família é a família de Jesus. E está aqui disponível a cada um de nós. Não é difícil. O processo é só fazer o óbvio, tirar tempo com a sua casa, estar em comunhão com o Senhor e ser um cristão autêntico. Tirar a máscara e viver. Queridos, do fundo do meu coração, eu desejo que essa palavra entre também no seu coração e você faça uma análise da sua vida e venha colocar isso em prática no dia a dia. Ainda dá tempo. Ainda nós temos oportunidades de rever e aplicar. E com o auxílio e o poder do Espírito Santo, nós conseguiremos e seremos vitoriosos. E naquele dia estaremos na presença do Senhor, juntamente com a nossa família. E agora poderemos entregar na presença de Deus e dizer, Senhor, aqui está os filhos que o Senhor confiou a mim. E ouvir da voz do Senhor, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Ei, pensa numa coisa, Jesus está esperando pouco. Nós vamos herdar a salvação pelo pouco, não é pelo muito. Foste fiel no pouco. O que é o pouco? A simplicidade. É o tempo que a gente tira com a nossa família. É o trabalho digno. E é o temor do Senhor, isso é o pouco. E Ele vai colocar a nossa família no muito. E que Deus abençoe você, te fortaleça. Receba o nosso abraço da nossa família, a sua família. E continuemos juntos nessa jornada de fé. Eu quero perguntar a você, é isso que você quer? É esse o desejo do seu coração? Então, permita que eu ore contigo nesse momento e nós vamos entregar essa mensagem ao Senhor, tá bom? Amado Deus e Senhor, graças te damos pelo privilégio de parar no fim dessa semana e lembrar do Senhor. O Senhor é nosso modelo em todos os aspectos. Assim como o Senhor colocou Jesus numa família simples e através de resoluções e ações simples, foi moldado o nosso Salvador, nós também queremos viver hoje com base na simplicidade, não de forma simplório, mas naquilo que é essencial para uma vida feliz. Senhor, não nos deixa ser moldados pelo ritmo desse mundo. O mundo está louco, enlouquecido, as famílias estão extremamente agitadas, desgovernadas, desestruturadas, mas nós não queremos que essa ameaça chegue também no nosso lar. Portanto, hoje, Senhor, pela misericórdia e pelo amor de Jesus e pela ação do Espírito Santo, entra na nossa casa, na nossa vida, molda-nos conforme a tua vontade, para que nós sejamos, então, uma família que representa a família de Jesus e vivamos isso na prática todos os dias, até recebermos a coroa da vitória que é separada para os teus filhos. Peço a tua bênção sobre o pastor, sua família, sobre toda a igreja, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Valeu, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Pastor Amém. Marcos, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, pela linda mensagem, uma mensagem tão importante, né, da gente poder colocar nossa família na presença de Deus sempre, né, dedicar o que nós temos de mais precioso que o Senhor nos concedeu, que são os nossos filhos, nosso lar no Senhor, nas mãos do Senhor todos os dias. Que poderoso. Nós estamos aqui uma igreja com muitos filhos, uma igreja com muitas famílias, né? E eu tenho certeza que essa mensagem encontrou um lugar especial no coração de todos nós aqui essa noite. Muito, muito obrigado, pastor. Vamos cantar, vamos louvar a Deus para finalizar o nosso culto. E você já sabe, né? Vai se preparando aí depois da música, você ligar a sua câmera, ligar o seu microfone e desejar, não agora uma boa noite só, mas um feliz sábado, tá bom? E também agradecer ao pastor Marcos pela mensagem dele. Então, vamos louvar e nós. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre
estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Amém? Vamos orar. Nosso grande Deus e bom Pai, graças te damos por esse lindo sábado que começou. Estamos aqui em tua presença. Louvado seja o teu nome por esse dia de descanso que o Senhor nos dá. São tantas bênçãos, Senhor. E tudo que nós fazemos é insuficiente para demonstrar a gratidão que temos a Ti por tudo que o Senhor nos concede. Que possamos ser o melhor sacerdote do lar, que sejamos, Senhor, melhores líderes da nossa casa, que sejamos, Senhor, cada vez mais dedicados, Senhor, à Tua obra, que é primeiro apresentar a nossa família, Senhor, em Tua presença. Por favor, abençoe o ministério do pastor Marcos Paulo, aonde ele está trabalhando nesse exato momento, que o Senhor possa ungí-lo cada dia e que esse testemunho lindo, Senhor, que ele compartilhou, possa encontrar um eco na nossa família, que possamos colocar, Senhor, o Senhor sempre em primeiro lugar. Possamos, Senhor, ter uma noite abençoada em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Abra seu microfone aí, abra sua câmera e vamos desejar um feliz sábado a todos. Feliz Feliz sábado! sábado. Obrigada, Feliz pastor sábado. Marcos. Sábado. Boa noite. Feliz Isabel. Feliz Feliz sábado! sábado, Feliz galera! sábado, Hélio. Feliz Feliz sábado a sábado. todos! Ei, Até amanhã, se Deus quiser. feliz Até sábado. amanhã. Até Coisa amanhã. boa. Até Tchau. amanhã. Olha aí, pastor, tá todo mundo quietinho ouvindo aí, mas tá todo mundo Ah, aí, sábado! muito feliz e contente. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus amigos. Muito bom ver Bye, cada um bye. de vocês. Amém. Feliz Que sábado! mensagem poderosa. Essa Verdade. mensagem Feliz foi sábado. poderosa. Muito bom. Sou eu. Muito obrigado, pastor. Amém. Feliz Cadê a sábado. câmera? Deus abençoe vocês. Feliz sábado. Não. Ah, o microfone aqui ligado aqui. Oi, já tá. É o seguinte. Valeu, pastor. Um abraço para a família aí, para todo mundo. Valeu. Tchau, amigos. Uma Obrigada. boa Com Deus. Até noite. amanhã. Santa Até Ceia. amanhã.